Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Mateus 6, 9-10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso propósito nesses vídeos é mostrar para que serve a oração. A gente fala tanto em oração, em jejum, mas para que serve? O primeiro salmo que eu li diz da sede da alma, da necessidade da alma. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. A gente alimenta o corpo, a parte material, todo dia, um café da manhã, um almoço, um café da tarde, uma janta. O corpo fica totalmente bem alimentado. Mas e a alma? A alma, o vazio espiritual, o vazio da alma, como é que você preenche isso? Então aqui o Salmo está dizendo, olha, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada. Ó Deus, meu Deus, de madrugada te buscarei. Então um dos propósitos da oração é satisfazer a alma. Quantas doenças têm aparecido no nosso tempo? Vazio espiritual, depressão, desânimo que vem lá de dentro. Quando você ora, quando você fala com Deus pela fé, você consegue fazer um desabafo espiritual. A sua alma se enche da unção e do poder de Deus. Aquilo te dá ânimo. Aquilo te dá motivação para que você continue, para que você lute. O outro versículo que eu li diz: Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu. O que Jesus está mostrando aqui? Aprender a adorar a Deus em uma oração. Tem gente que só ora para pedir. Que pede, que pede, que pede, que pede. Não tira um tempo para adorar a Deus. Senhor, louvado seja o teu nome. Engrandecido sejas tu na beleza da tua santidade. Você sabe que quando você adora a Deus, o Espírito de Deus vem e enche a sua vida, enche a sua alma. Quando você busca Deus, você recebe a saciedade do lado espiritual. Isso te anima no mundo material, é uma coisa... Pensa bem. Eu, professor da rede pública, saí às vezes de escola em escola, hoje eu já estou aposentado. Ficava na frente de pessoas, aquele índice de barulho, eu saía da escola assim com a cabeça cheia. Como que eu resolvia isso? Eu chegava na minha casa, me prostrava na presença do Senhor, eu fazia uma oração de adoração, eu buscava a presença dele, e o Espírito de Deus vinha, me enchia. E aquele desabafo espiritual, ele simplesmente resolvia o problema do corpo através da oração. Minha alma era cheia, tinha dia que o Espírito de Deus vinha sobre mim, eu falava em língua, eu falava um monte de língua. Sim, variedade de língua, está lá em 1 Coríntios 12, variedade de língua. E a unção de Deus me tomava, me reanimava, me restaurava. A alma ficava cheia. No dia seguinte eu estava lá na luta, no trabalho,
reanimado, restaurado, para se desgastar de novo. E quando vinha o desgaste, lá ia eu orar de novo, buscar Deus. Olha, vocês não têm ideia do que é você orar, jejuar, ajoelhar e orar na presença do Senhor. Talvez no começo, se você for fazer a prática, no começo, você vai se sentir sozinho, desanimado. Mas vai chegar um momento que Deus vai responder e a unção de Deus vai tomar sua vida e você vai sentir Deus dentro de você. É outra coisa, é outro negócio. A alma fica cheia. O lado espiritual, que era um vazio, fica enriquecido pela presença de Deus. E quando ele te batizar no Espírito Santo, você vai sentir Deus dentro de você. É outra conversa. Reanima, restaura, te reaviva. Deus pode fazer coisas maravilhosas. Às vezes até ele fala com você no meio de uma oração. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Depois que eu terminar esses vídeos sobre a oração, eu vou fazer uns vídeos sobre como que Deus responde a sua oração. Eu vou fazer uns vídeos sobre isso. E aí vou te dar uma ideia melhor das coisas que acontecem quando você ora. Você precisa começar essa prática. Você precisa aprender a orar. E você vai ver o retorno que vem através disso. Tudo é pela fé. E como você alcança a fé? Orando e jejuando. Você ora e jejua para ter fé. Você está me entendendo? Quando você chegar nesse ponto, você vai falar com Deus cara a cara e vai sentir a presença dele. A presença de Deus te renova, te restaura, te reanima, te põe para cima. Não é à toa que ele falava, né? Põe-te em pé que eu falarei contigo. Ele te põe de pé, ele te ajuda a ficar em pé. Você precisa conhecer essa prática. A sua alma vai ficar cheia. Marcos 14:38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Efésios 5:20. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, no primeiro vídeo, eu falei sobre satisfazer a necessidade da alma e adorar a Deus numa oração. Nesse vídeo, o versículo está falando sobre a vitória na tentação e sobre agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá. Nós somos tentados. O tempo todo nós somos tentados. Assim como Jesus foi tentado no deserto. Jesus estava orando e jejuando no deserto e justamente nessa hora é que o diabo veio fazer oferta a ele. Primeiro provocou ele para ver se ele transformava pedra em pão. Depois leva ele até o pináculo do templo e fala dele se jogar dali. Ele falava do quê? De uma pregação do evangelho de show, de sucesso, né? Depois ele oferece o mundo. Te dou o mundo todo. Para que nós vamos brigar? Não, te dou o mundo inteiro. Se prostrado me adorares. Aí ele quer que Jesus adore a ele. Então, por esse testemunho que Jesus deixou na Bíblia, a gente percebe que nós somos tentados o tempo todo. Existe um mundo da iniquidade e do pecado que quer te levar, quer te tragar, quer te buscar. Existe a carne humana que tende para o pecado. Então o diabo sempre vai estar ali provocando. É uma trindade maligna. A carne, o mundo e o diabo.
Mas quando se diz o mundo, se diz o mundo da iniquidade e do pecado. Não é o mundo natural que a gente vê. Isso tudo vai estar ali te provocando, te tentando o tempo todo. Quantas desgraças Deus nos livra antes da gente cair nela? Quantas desgraças Deus nos livra enquanto está acontecendo? E quantas desgraças Deus nos livra mesmo depois de cair nela? Mesmo depois, Deus ainda nos livra, nos tira de lá. Cai num poço sem fundo e Deus tira de lá. Isso tudo você vence na oração, no jejum. Deus te dá vitória, Deus te livra. Jogaram o Daniel na cova dos leões, mas Deus mandou o anjo e fechou a boca do leão. Ele entrou e saiu intacto. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, mas quando o rei viu, tinha 4 pessoas lá dentro. Um parecia o filho do homem, né? Um Deus andando com eles. Eles saem da fornalha intacto. Esse tipo de tentação, de provocação, de armadilha, vai existir para todo mundo, em todo o tempo. O diabo prepara, mas Deus livra. E como é que ele livra? Na oração. Orar, jejuar, é uma constante. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Aí depois que você vence, olha, pode demorar, mas Deus te dá uma grande vitória na sua vida material, na sua vida de trabalho, na sua vida espiritual, na sua vida na igreja. Deus te dá vitória o tempo todo. Depois de vitorioso, ele só quer que você conte, testemunhe. E ser-me-eis minhas testemunhas. Ele quer que você testemunhe. Depois de receber tanta bênção, tanta vitória, resta você, sabe o quê? Agradecer. Também existe oração de gratidão, dando graças sempre a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, veja bem, nesses 2 vídeos nós estamos vendo que ele enche a tua alma, que você aprende a adorar a Deus em oração, ele enche a tua alma, que você obtém vitória nesse mundo mal, Deus te dá vitória. Aí resta você agradecer. Então a oração serve para quê? Serve para encher a alma da graça de Deus, serve para adorar a Deus, serve para obter vitória na tentação e serve também para agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Eu entrei na presença do Senhor com 26 anos. Ele me deu uma esposa, me deu uma família, me deu um trabalho. Em todos os problemas que eu tive, no trabalho, na família, ele me ajudou a resolver. Hoje, estou aposentado, estou resolvido. E estou falando para você que tem um Deus que pode entrar na nossa vida e fazer tudo isso. Tem um Deus que pode entrar nessa vida e quando você chegar na minha idade, vou fazer 70, você só vai agradecer Deus. Te agradeço por isso, por aquilo, pela sua misericórdia, pela sua graça. Você vai agradecer por tudo aquilo que Ele fez você vencer durante toda uma vida. Para isso também serve a oração. Para louvar, para adorar, para encher a alma, para obter vitória na tentação e para agradecer por todas as bênçãos recebidas. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a falar com Deus. Você precisa, porque isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a sua vida. Deus é Pai.
e vai atender você em todos os momentos. É você que precisa. Porque eu já venho praticando isso desde os 26 anos. Desde os 26 anos. Eu falo com Deus, eu peço a Deus, eu peço pela minha vida, pela minha alma. Eu adoro a Deus e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado. Para isso que serve a oração. É para isso. E ainda tem mais nos próximos vídeos. Tiago 5:15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro versículo fala da cura de um doente. E o segundo versículo fala da confissão de pecados. Ora, você pode orar e Deus vai usar a sua boca e a sua mão. Você vai impor a mão e Deus vai curar. É promessa bíblica. A questão é você crer e é você fazer aquilo que Ele mandou. Eu criei. Aí um dia Deus usou um vaso na igreja e falou, eu ungi a tua mão para curar. Eu não vi nada, não senti nada. Eu olhava para minha mão, era a mesma. Mas daí resolvi experimentar pregar e chamar os doentes e orar. Meu Jesus do céu, a coisa começou a acontecer. Você ora e Ele cura. Ele cura de forma sobrenatural. Você pede e Ele faz. É coisa impressionante. Mas vai fazer para todo mundo, todo aquele que crê. A Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que crerem. E ainda tem mais. Dom de curar não só. A Bíblia fala em dons de curar. São dons diferentes. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão até perdão de pecado Deus dá. Até perdão de pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já fez uma oração de confissão? Chegar para Deus e dizer, Senhor, eu errei, eu fiz isso, me perdoa. Me ajuda a melhorar. Andar direito contigo. Você já fez uma oração de confissão? Oração também serve para isso, né? Nesses vídeos nós estamos vendo. Primeiro, eu vi que a oração enche a alma. Que através da oração você adora a Deus. Através da oração você obtém vitória na tentação. Através da oração você agradece a Deus. Através da oração você cura doente. Gente, eu preguei no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu ia para aquelas cidades pequenas. Deus arranjou um homem que financiava as minhas cruzadas. E eu ia para aquelas cidades pequenas, pregava o evangelho. E o que você mais acha é doente. E doente que às vezes não ganha nada. A terra não produz nada. Daí ele está lá doente, não tem nem como comprar um remédio. Mas a gente ia orar, até resfriado ele cura, viu? Até gripe. Depois curou a febre da sogra do Pedro. Por que não vai curar um resfriado? Deus curava muita gente. Então, pela oração, você obtém a cura. Tem muita gente que às vezes eu vejo aí na internet pedindo dinheiro para fazer uma alta operação. Será que não está na hora dessa pessoa buscar Deus? Será que não está na hora de um pai levar o filho lá para receber uma oração na igreja? A oração cura doente. Vai resolver o problema de todo mundo? Não vai, porque nem todo mundo tem fé. Para isso que Deus deixou o médico, remédio, hospitais, está cheio aí. Mas você que crê,
você pode receber oração, mesmo em estado terminal, e Deus pode te restaurar. E se você confessar, os pecados são perdoados. Eu sou filho de crente. Durante muito tempo fiquei desviado. Eu só voltei para Deus com 26 anos. E quando eu era pequeno, meu pai, que tomava conta do aeroporto de Batuba, ele foi acometido por uma doença, um reumatismo infeccioso que atingiu o corpo dele e a coluna. Ele andava dobrado. Como ele era funcionário da 4ª Zona Aérea, ele foi levado para o hospital militar e lá ele foi atendido. Depois de um tempo, o médico falou para ele: ó, seu João, não tem, seu problema não tem cura. Aí ele pegou todos os remédios e jogou no lixo. O médico falou: o que é isso? Eu falei: o senhor não falou que eu não tenho cura? Por que eu fiquei tomando esse monte de coisa? Por favor, pede um avião e me manda levar para minha casa. Aí ele veio para o aeroporto de Ubatuba e ele andava arcado, dobrado. Aí ele falou com o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Senhor Jesus. Ele tinha 12 filhos, eu tive 12 filhos. Eu preciso cuidar deles. Olha, eu vou tomar aqui um chazinho aqui de folha de laranjeira para dizer que eu não estou fazendo nada. Mas eu peço que o senhor me cure. O tempo foi passando, um mês depois, ele já andava ereto. No outro mês, ele falou: senhor, agora eu vou fazer um teste para ver se o senhor me curou. Veio um caminhão para ele encher de tambor, ele encheu com um tambor de gasolina, de óleo, e olha, aqueles tambor de 200 litros, ele carregou o caminhão sozinho. Depois que ele terminou de carregar o caminhão sozinho, você põe 2 travessas assim no caminhão, aí você empurra o tambor para cima, aí lá em cima você ajeita no caminhão rodando o tambor. Ele carregou sozinho. Depois que ele carregou sozinho, que o reumatismo infeccioso do sangue foi curado, ele foi lá dar um testemunho na igreja: Jesus me curou. Eu vi isso face a face. Eu vi. E durante a minha vida cristã, tenho visto Deus curar um monte de gente. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Creia, busque, peça. Mesmo que você esteja com câncer, creia que Deus é poderoso para curar. Existem inúmeros testemunhos na vida. Na Bíblia está cheio. Nas igrejas a gente ouve aos montes. Creia que oração também serve para curar. Oração também serve para perdoar pecado. Deixa Deus fazer isso com você e você vai ver a glória de Deus. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. 1 Timóteo 2, do 1 ao 3. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. A oração serve para resolver um problema pessoal. Estou com um problema pessoal, vou lá. Primeiro eu adoro a Deus, sempre que eu vou orar, eu adoro a Deus, adoro. Depois eu passo para os problemas pessoais. Peço a Deus, quanta coisa. E coisas que eu recebi de forma sobrenatural. Quanta coisa eu recebi na oração. E mais ainda, tem gente que não tem fé. Ele até tenta, mas ele não consegue. Aí o que Deus criou? A oração por intercessão. Foi o 2º versículo que eu li. A pessoa pede oração. Para quem ora, né? Não adianta você pedir para quem não ora. Você pede oração para quem ora.
Aquela pessoa vai orar por você. E através da intercessão, Deus vai atender o seu pedido. Aliás, eu quero lembrar Isaías, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que vos não ouça. Se o sujeito está em pecado, Deus não vai ouvir ele. Está escrito. Porém, se essa pessoa em pecado pedir oração para aquele que não está, ele pode orar. E Deus vai ouvir aquele que anda direito com ele. E vai abençoar até aquele que está em pecado. Para quê? Para que ele veja a grandeza de Deus e reconheça. Não, está na hora de eu acertar a minha vida com Deus. Deus é tão bom que até isso ele faz. Então, se você está me ouvindo aí, para que serve a oração? Para resolver os teus problemas também. Para resolver os teus problemas. Está escrito, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, se tem um problema pessoal, vai falar com Deus. Irmão, tem um problema espiritual, tem um problema material, tô doente, vai falar com Deus. A Bíblia é clara, não fica inquieto, não fica preocupado. Vai buscar Deus, porque é na oração que você recebe. Agora, um monte de gente às vezes procura gente para orar. O primeiro conselho que eu te dou é, vai lá e ore, vai lá e busque, vai lá e receba. Primeira coisa que a Bíblia está falando aqui é para você ir lá resolver o seu problema. É você que tem que orar. Mas por algum motivo você está orando, não consegue atingir, não tem fé suficiente, ou você está com um problema sério diante de Deus, então você vem e pede oração para quem ora. Essa pessoa vai orar e Deus vai ouvir e vai atender e vai responder você. Então, para que serve a oração? Para resolver o seu problema pessoal. Para que serve a oração? Para resolver o problema dos outros também, que é a oração por intercessão. Através desses versículos, você vai vendo que a oração serve para um monte de coisas. E olha, eu vou fazer 5 vídeos para que serve a oração. Mas isso não resolve tudo, não. É só para você ter uma ideia, né? Eu lembro que lá no primeiro eu falei sobre encher a alma da graça de Deus. Segundo, aprender a adorar a Deus numa oração. Depois, obter vitória na tentação. Depois, aprender a agradecer a Deus. Depois, curar enfermos. Depois, confessar pecados. E agora, pedir alguma coisa pessoal. Você pode orar e pedir alguma coisa pessoal, uma bênção, uma vitória, uma cura. E interceder por outras pessoas. Vai vir quando você começar a orar, que Deus começar a te atender. A pessoa vai ver e vai vir atrás de você. Fulano, ora por mim. Ora para que Deus me dê isso, me dê aquilo, me faça isso, me faça aquilo. Vai aparecer um monte de gente. Mas e daí? O que custa? Não custa nada. É só você pedir. É Ele que faz. Então também não custa nada, né? O tempo todo alguém está pedindo oração para mim. E o tempo todo, quando preciso também, vou pedir oração da igreja. Por quê? Porque às vezes a minha fé não alcança. Então eu também tenho que pedir oração para terceiros. Porque às vezes a minha fé não alcança, gente. Você entende? Pedir alguma coisa pessoal e interceder por outras pessoas. Olha para quantas coisas a oração serve. Olha para quantas coisas a oração serve. Olha quantas coisas você vai receber de Deus. Aprender a orar. Em Mateus diz para você entrar no seu quarto em secreto com Deus e pedir, orar. Ele vai te responder publicamente.
Olha quanta coisa você precisa aprender a conversar com Deus. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a pedir. Você precisa aprender a agradecer. Você precisa aprender a adorar. Você precisa aprender. Isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a história da tua família. Isso vai mudar até a vizinhança. Isso vai mudar muito. Aprenda a orar. E depois você me conta. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lucas 11, de 11 a 13. E qual o pai dentre vós que se o filho pedir pão lhe dará pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eu já expliquei, sobre o Espírito Santo em outros vídeos anteriores. Mas aqui, o primeiro versículo que eu li de Atos 2:21 fala da salvação eterna. Você pode obter a salvação eterna através da oração. Está escrito aí. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a minha pregação, ela não muda. Ela é sempre a mesma coisa. Eu me utilizo de vários textos bíblicos, mas a minha pregação principal é a seguinte: Deus, o Todo-Poderoso, promete para nós a eternidade. Então a salvação eterna é prioridade bíblica número 1 para mim, para minha vida, para minha família, para todos que me ouvem. Salvação eterna é prioridade. Porém, até chegar à salvação eterna, pode demorar. Então eu prego o pacote de bênçãos que Deus preparou para nós durante a vida. Por exemplo, eu me converti com 26 anos e de lá para cá são 40 e poucos anos vivendo, trabalhando, enfrentando a luta, cuidando da família, atuando na igreja, viajando, pregando, fazendo palestra. Isso desgasta, isso cansa. Às vezes eu até fico doente. Daí eu entro nesse pacote de bênçãos. Deus, eu estou precisando da sua ajuda aqui. Então existe um pacote de bênçãos, de vitórias, de dádivas, de bênçãos que Deus preparou para você chegar na vida eterna. Até chegar na vida eterna pode durar 20, 30, 40, 50 anos de luta. E Deus entra então com a providência toda vez que você necessita. Mas o versículo deixa claro: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação vem através da oração também. É você crer, você pedir: eu quero, Senhor, eu quero. E o segundo versículo de Lucas 11, de 11 a 13, fala do Espírito Santo. Se um pai recebe um pedido do filho, ele não vai dar no lugar do pão uma pedra. Ele não vai dar no lugar do peixe uma serpente. Ele não vai dar no lugar de um ovo um escorpião. E aí ele conclui dizendo: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você pode pedir, pode se ajoelhar, orar e pedir: Senhor, manda o Espírito Santo para a minha vida.
Manda o Espírito Santo para a minha vida. Quando o Espírito Santo vem, a primeira coisa que ele faz você nascer de novo. E depois que ele faz nascer de novo, ele faz gerar o fruto do Espírito. Longanimidade, bondade, temperança, mansidão, fé, etc. e coisas semelhantes a essa. Está lá escrito em Gálatas. Vai gerar o fruto do Espírito. Mas você ainda pode mais. Se você orar, buscar Deus, Ele pode batizar você com o Espírito Santo. Aí tem os dons espirituais, né? Os dons espirituais. Pode falar em língua, orar, interpretar, receber o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, discernimento de espírito, um monte de dons sobrenaturais para que você testemunhe Cristo e o sobrenatural te acompanhe. Se você pedir a Deus na oração, Ele vai te dar tudo isso. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Eu pedi e eu recebi. Você não tem ideia de como é caminhar por essa vida, sabendo que Deus está agindo dentro de você. Você sentir Ele, a presença dEle, a ação dEle, o sobrenatural dEle. Você não tem ideia. A tua vida muda, a tua história muda, a tua fé muda. Eu larguei. Eu não entrei na igreja cheio de problema, não. Eu estava muito bem lá fora. Eu andava na balada da noite e eu gostava daquilo. Eu gostava. Aí eu me lembro de uma crente falando, então o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui é que Jesus me fez uma proposta melhor. A proposta que Ele fez é viver tudo isso que eu estou vivendo intensamente. Larguei a minha vida passada. Larguei a farra, as obras da carne. Larguei tudo. Por quê? Eu quero sentir Deus na minha vida. Quero ver Deus agindo em mim, na minha história, na minha família, na minha igreja. E isso você pode pedir na oração. Na oração você recebe a salvação eterna. Na oração você recebe o Espírito Santo. Nesses 5 vídeos que eu fiz, eu te dei uma ideia, só uma ideia, do que você pode receber através da oração. E se você for uma pessoa sensata, você vai começar a aprender a orar. Mas eu não sei orar, eu só sei ler, só sei repetir. Não, isso aí Deus já deixou claro. Já dei no estudo que isso não refresca nada. Você vai aprender a falar com Deus. Só falar com Deus já é um ato de fé, né? Senhor, louvado seja o teu nome. Só isso já é um ato de fé. E aí depois vem a resposta dele. Vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Escuta bem o que eu estou te dizendo. Vai mudar a tua vida.